Assim o fazendo, dou por aprovado. Anuncio a retirada de pauta a pedido do relator do processo 500.894/2010, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PV, eleições de 2010, requerente Hilton Guzmão Lemes, candidato, cujo parecer era pela desaprovação das contas, retirada de pauta a pedido do relator. Fenômeno. É o primeiro, né? Atendendo o pedido de preferência, Dr. José Patrocínio de Brito Júnior, anuncio o julgamento do processo 820/2023/2008, é o 4.2 da pauta, que é relator, excelentíssimo senhor doutor Jones Gataz Dias, e recorrente Rádio Cuiabana de Melodias Limitada, e Júlio José de Campos, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. O parecer é que deve ser acolhida a preliminar de falta de interesse de agir, dando provimento ao recurso para acolher a preliminar arguída. É o que está anotado na papeleta. Só pedido de preferência sem sustentação oral. Com a palavra do outro relator. Senhor presidente e demais membros, trata-se de recursos interpostos pela Rádio Cuiabana de Melodia e por Júlio José de Campos, objetivando a reforma da decisão que julgou procedente representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com base em propaganda eleitoral extemporânea, realizada pelo então candidato, condenando cada um ao pagamento de multa no valor de R$ 21.282. As folhas 192/2005, a recorrente Rádio Cuiabana de Melodias Limitada alegou preliminarmente que o autor carece de direito de ação por falta de interesse processual, devido ao lapso temporal existente entre a data dos fatos e a data da representação em questão, porque o prazo hábil para a propositura da ação seria o dia das eleições. Já no mérito, invocou a inexistência de provas de que houve propaganda irregular, realizada no dia 4/10/2008. Invocou ainda que a degravação da entrevista não comprovou que o ato acoimado de irregular foi veiculado a menos de 24 horas da data da eleição. Ressaltou que não houve a demonstração da existência de propaganda política intempestiva. De sua vez, em sede de preliminar, o recorrente Júlio José de Campos asseverou que a representação ministerial é intempestiva. Solicitou o reconhecimento de sua ilegitimidade para responder à representação, bem como que o autor é carecedor do direito de ação. No mérito, ressaltou que a sentença recorrida não merece prosperar, porque não restou comprovada a existência de propaganda extemporânea. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, com acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir. É o relatório. A douta Procuradoria. Mantém o parecer escrito, presidente. Está mantido o parecer escrito. A palavra retorna a Vossa Excelência. Muito bem, a representação teve por objeto central a veiculação pela Rádio Cuiabana de Melodia Limitada da entrevista concedida pelo então candidato Júlio José de Campos, supostamente ao arrepio da legislação às vésperas das eleições de 2008, ou seja, no dia 4/10/2008. O recurso interposto é tempestivo, conforme a certidão de folhas. Refuta a preliminar de ilegitimidade passiva alegada por Júlio José de Campos, no sentido de que a entrevista teria sido levada ao ar por culpa e responsabilidade exclusiva da rádio, não tendo ele nenhum controle sobre esse fato. Todavia, ele é corresponsável, juntamente com a Rádio Cuiabana Melodias, pela gravação e pela divulgação da entrevista. Além do mais, ele foi o beneficiário direto dos possíveis efeitos da entrevista, concedida às vésperas das eleições, pelo que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao recorrente Júlio José de Campos. Na sequência, presidente, a preliminar de carência do direito de ação, por falta de interesse processual, suscitada pela Rádio Cuiabana de Melodias Limitada, merece ser acolhida, uma vez que o prazo para o ajuizamento de representação por propaganda irregular é o dia da eleição,
conforme remansosa jurisprudência pátria. Trago os certos das decisões do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, faço questão de ler que a jurisprudência firmou-se no sentido de que o prazo final para ajuizamento da representação por propaganda eleitoral extemporânea ou irregular é a data da eleição, sob pena de reconhecimento da perda de interesse de agir. Mais adiante, um outro julgado nesse sentido. Concluo que o prazo para o ajuizamento da representação era o dia 5/10/2008, mas a ação foi protocolada em 6 de agosto de 2009, mais de 10 meses após o prazo limite, configurando na espécie a falta de condição da ação por perda do interesse de agir, previsto no artigo 267 e 6 do CPC. A suposta preliminar de intempestividade invocada pelo recorrente Júlio José de Campos tem o mesmo fundamento fático e jurídico da preliminar da falta de condição da ação, por falta de interesse processual, invocada pela recorrente Rádio Cuiabana de Melodias, razão pela qual a acato com fundamento no artigo 267, inciso 6 do CPC. Em resumo, com essas considerações, em consonância com o parecer do doutor Procurador Regional Eleitoral, acato a preliminar de falta de condição da ação, por falta de interesse processual previsto no artigo 267, inciso 6 do CPC, para dar provimento aos recursos interpostos por Júlio José de Campos e Rádio Cuiabana de Melodias. É o voto, senhor presidente. Doutor Samuel Franco, da Liga Júnior. Acompanho o relator. Doutor Samir Hamoud. Doutor Pedro Francisco da Silva. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. A conclusão do julgamento. Por unanimidade, desacolheu a preliminar de inimidade ativa e acolheu as preliminares de carência do direito de ação e de intempestividade, dando provimento aos recursos nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Essa é a conclusão. Atendendo a mais um pedido de preferência também do doutor José Patrocínio de Brito Júnior. Anuncio o julgamento do 4.05 da pauta, que é o processo 174.844/2010, representação por conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 1, da Lei 9.504/97, Diamantino, Mato Grosso. Representante, Ministério Público Eleitoral, representado Erival Capistrano de Oliveira. Relator, doutor Sebastião de Arruda Almeida, que está com a palavra. É só preferência, senhor presidente? Só preferência, sem sustentação. Trata-se de representação por conduta vedada, prevista no artigo 73, inciso 1 da Lei 9.504/97, proposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Erival Capistrano de Oliveira, onde o representante do Ministério Público Eleitoral apresentou a representação contra o Erival, prefeito do município, até então prefeito do município de Diamantino, à época, ou seja, em 2010, onde
em 17/6/2011, teria utilizado esse prefeito um veículo oficial para participar de evento em favor do candidato Silval Barbosa, ou fazenda em local de alta visibilidade e ainda em final de semana. Foram juntada a documentação tendente a comprovar tal irregularidade. A defesa nega o ilícito eleitoral. Foi feita a instrução processual e, ao final, a Procuradoria Regional Eleitoral, apresentando alegações finais, manifesta-se pela procedência da representação. É o relatório, senhor presidente. Ouça da outra Procuradoria. Eu mantenho manifestação lançada pelo procurador auxiliar, senhor presidente. A palavra retorna ao doutor relator. Se Vossas Excelências tiverem, eu já disponibilizei o voto, a matéria fática é bastante tranquila. Ocorreu um evento político-administrativo, uma reunião na região de Diamantino, na Associação Industrial e Comercial de Diamantino, onde, segundo testemunha, e eu destaco no processo, eu destaco no meu voto, segundo testemunha, foi avisado o prefeito de Diamantino que haveria esse evento e ele foi convidado. Não somente ele, como todas as demais lideranças da região, prefeitos e vereadores daquela região. O prefeito foi num veículo oficial lá. E por conta disso seria essa a ilicitude eleitoral. E eu estou defendendo no meu voto que não há que se caracterizar a ilicitude, porque o próprio disposto no artigo 73, inciso 1 da lei eleitoral, diz que é proibido aos agentes públicos, servidores, não ceder ou usar em benefício de candidato. Não houve prova de que ou então candidato à reeleição Silval Barbosa tenha desfrutado do uso desse veículo. E em razão disso, senhor presidente, eu juntando decisões jurisprudenciais do TSE, inclusive, eu estou julgando improcedente a representação. É como eu estou votando, senhor presidente. Com voto, doutor Jones Gataz. Estou de acordo, senhor presidente. O dispositivo legal e o entendimento jurisprudencial traçados no voto são bem claros. Eu acompanho, portanto, o relator. Doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Senhor presidente, em consonância com o voto do relator, eu também vejo que não há benefício para o representado, uma vez que ele utilizou esse carro. Se utilizou o carro, foi apenas para comparecer, não em benefício do candidato, que seria o governador, no meu entendimento. Então, eu acompanho integralmente o relator. Doutor Samir Hamoud. Doutor Pedro Francisco. Quem era candidato? Era o governador, o prefeito também era candidato? Não era o prefeito, não. Ele Não, foi também. só fazendo essa representação oficial, né? Certo. Eu estou de acordo, senhor presidente, tendo em vista que não restou demonstrado nenhum benefício ao candidato. Tivesse sido utilizado um ônibus para transportar eleitores ou para aumentar o número de pessoas na reunião para ouvir a fala, o comício, a proposta do candidato, poderíamos imaginar uma outra realidade. Mas, na forma como está colocada nos autos, eu acompanho integralmente o eminente relator. Pois bem, a conclusão do julgamento é o seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade de votos, julgou improcedente a representação nos termos do voto do relator. Vamos cá de uma coisa.
Continuando, coloco em julgamento o 4.03 da pauta, que é o processo 963-931-2008, recurso eleitoral referente ao processo número tal, prestação de contas de candidato a vereador do município de Nova Mutum, Mato Grosso, juízo da 7ª Zona Eleitoral, eleições 2008, recorrente Beatriz dos Santos Westphalen. Recorrido Ministério Público Eleitoral, parecer é pelo desprovimento do recurso. O relator é o excelentíssimo senhor Dr. Jones Gataz Dias, que está com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Beatriz dos Santos Westphalen, candidata ao cargo de vereador do município de Nova Mutum, contra a decisão proferida pelo juízo da 7ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanhas relativas ao pleito de 2008. A decisão monocrática apontou 3 irregularidades para a desaprovação das contas da hora recorrente, a saber, primeiro, a ausência de recibos eleitorais para todas as despesas efetuadas. Segundo, realização de saques das quantias de R$ 1.300 para o pagamento de despesas, o que deveria ser realizado mediante cheque ou transferência bancária. Terceiro, realização de gastos não autorizados pelo artigo 22 da Resolução 22.715 de 2008, a exemplo da nota fiscal número 49.491, no valor de R$ 573,73, mencionando que o valor foi utilizado para manutenção de veículo. Contudo, não houve comprovação de que houve utilização de veículo na campanha eleitoral. Em suas razões recursais, a recorrente alega que as irregularidades apontadas não trouxeram prejuízo à prestação de contas, requer a reforma da decisão guerreada, pleiteando a aprovação de suas contas sem ressalvas. Em contra-razões, o Ministério Público Eleitoral de primeira instância opinou pelo improvimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada ao relatório, senhor presidente. Procedor da Procuradoria. Está mantido o parecer escrito, a palavra retorna a Vossa Excelência. As contas da recorrente foram desaprovadas em razão das seguintes impropriedades. Primeiro, a ausência de recibos eleitorais, que teriam sido extraviados conforme declaração e boletim de ocorrência, em desacordo com os artigos 3º e 17, parágrafo 2º da Resolução 22.715 do TSE. Segundo, a ausência de termo de doação ou notas explicativas em valores estimados referentes ao uso do veículo Fiat Palio, que deveria ser comprovado conforme a exigência do artigo 31, inciso 3 da Resolução 22.715. E terceiro, realização de saques dos valores de R$ 1.300, contrariando o artigo 10 da Resolução. Eu menciono, senhor presidente, a Resolução 22.715, seu artigo 3º, dizendo que são imprescindíveis de qualquer, seja qual for a natureza do recurso, os recibos eleitorais. E que, com base também no artigo 17, parágrafo 2º da resolução, toda doação a candidato ou a comitê financeiro deverá fazer-se mediante recibo eleitoral. A candidata não apresentou os recibos eleitorais de sua campanha eleitoral, alegando apenas que os mesmos foram extraviados, conforme o boletim de ocorrência datado um dia antes da data de apresentação das suas contas. Apesar da requerente ter alegado a perda dos recibos eleitorais, cumpre registrar, com base no artigo 26, parágrafo 6º da resolução, que ela é responsável pelas informações financeiras e contábeis de sua campanha eleitoral. Logo, demonstra certo descaso em suas obrigações eleitorais, foi frisado. Além disso, em face do lançamento de despesa com combustíveis, a candidata foi intimada para apresentar cópia dos documentos de veículos utilizados em campanha, doados em valor estimado ou não, e bem como para juntar nota explicativa ao termo de doação. Contudo, apresentou somente cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo Fiat Palio, de propriedade de uma terceira pessoa, de nome Pedro João Oliari, sem trazer nenhuma nota explicativa ao termo de doação que comprovasse a utilização do veículo em sua campanha. O artigo 31, inciso 3 da resolução, disciplina que termo de cessão ou documento equivalente, quando se tratar de bens pertencentes ao doador, pessoa física ou jurídica, cedidos temporariamente ao candidato ou ao comitê financeiro. É o que deve ser apresentado. Não tendo apresentado o termo de cessão nem nota explicativa, descumpriu, portanto, esse dispositivo da resolução, não justificou a realização de despesas de combustíveis lançadas em sua conta de campanhas. O artigo 10, parágrafo 4 da referida resolução, dispõe que a movimentação bancária de qualquer natureza deverá ser feita por meio de cheque nominal ou transferência bancária. É o segundo ponto de irregularidades nas contas. Tendo a candidata realizado 2 saques,
em sua conta de campanha da ordem de R$ 1.100 e R$ 300 e infringiu o comando contido nesse dispositivo. A candidata não era obrigada a abrir a conta corrente, pois o artigo 12 da Resolução 22.715 faculta a abertura em municípios com menos de 20 mil habitantes, mas ao abri-la, passou a ser obrigada a obedecer às regras que disciplinam a matéria, como se a abertura fosse obrigatória. Em casos semelhantes, os tribunais pátrios vêm decidindo no sentido de que as contas devem ser rejeitadas. Trago aqui o julgado do TRE de Mato Grosso do Sul, que eu destaco o seguinte: o fato de a prestadora ter efetuado a totalidade dos gastos de campanha por meio de saques e não por cheque nominal ou transferência bancária, mediante emissão dos recibos, em total inobservância ao preceituado pelo artigo 21, parágrafo 1º da Resolução 23.217 de 2010 do TSE, compromete a regularidade das contas por frustrar o objetivo princípio da norma, impedindo o efetivo controle da destinação dos gastos nela realizados por parte desta Justiça Especializada. Falha essa que compromete a regularidade. Um outro julgado mais adiante também do Mato Grosso do Sul. E concluo: qualquer irregularidade que impeça o Poder Judiciário de fiscalizar as receitas e gastos dos partidos políticos e dos candidatos configura, a meu ver, vício que macula o processo eletivo, impondo-se necessariamente a desaprovação das contas. Com essas considerações, em consonância também com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo desprovimento do recurso interposto por Beatriz dos Santos Westphalen, mantendo a desaprovação de suas contas com fundamento no artigo 30, inciso 3, da Lei 9.504/97. É o voto, senhor presidente. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Acompanhando o relator em virtude de das três primeiras irregularidades insanáveis, eu também vou reprovar as contas, mas salientando que, com referência a esses cheques nominais ou transferências, eu entendo que aqui não é uma irregularidade grave, mas, de qualquer forma, em virtude das outras, eu acompanho o relator. Doutor Samir Hamoud. Senhor presidente, eu também vou acompanhar o brilhante voto do relator. Diante das três irregularidades apresentadas, entendo que até todas poderiam ter sido sanadas no tempo certo e no foro correto, na instância de piso. A alegação de extravio dos recibos eleitorais, a recorrente poderia, por outro meio, como vem decidido essa corte, comprovar a efetivação dos seus gastos. Com relação ao item 2, que é o item 3, com relação a 2, que é a ausência de notas explicativas de doação, poderia também ter juntado documentação hábil para suprir essa irregularidade. E, por final, com relação ao cheque, aí, o chamado cheque guarda-chuva, que nós temos aqui nessa corte flexibilizado em casos específicos e pontuais para fins de pagamento de cabos eleitorais, também a mesma não se desincumbiu de provar por onde que foi o destino desses recursos. Razão pela qual, sem mais nenhum embargos, acompanho o relator. É como voto. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o senhor relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. De acordo com o relator, excelência. Conclusão do julgamento, o Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade de voto, desproveu o recurso nos termos do voto do relator em harmonia com o parecer ministerial. Chama a julgamento agora o processo 956.574/2008, é o 4.04 da pauta. Recurso eleitoral referente ao processo número tal, prestação de contas de candidato a vereador do município de Nova Mutum, Mato Grosso, juiz da 7ª Zona Eleitoral, eleições de 2008, recorrente Juliana Luísa de Almeida, recorrido do Ministério Público Eleitoral, parecer é pelo desprovimento do recurso e a relatoria do excelentíssimo senhor doutor Sebastião de Arruda Almeida, que está com a palavra. Senhor presidente, também já fiz a disponibilidade do relatório e do voto. Em síntese, o recurso da candidata Juliana é contra a decisão que rejeitou a sua prestação de contas
sustentada em duas irregularidades principais: ausência de documentos obrigatórios e ausência de abertura de conta corrente. E ela invoca fundamentos fáticos jurídicos tendentes a sustentar que são meras irregularidades formais e pugna pela procedência do recurso. Houve contrarrazões e a dota Procuradoria Regional opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Outra Procuradoria. Mantido o parecer escrito. A palavra retorna ao Vossa Excelência. Conforme o voto já disponibilizado, essa cidadã, única arrecadação que ela teve de recursos foi esses R$1.000 que está especificado já no recibo, que se trata de uma produção de vídeo para propaganda eleitoral que foi recebida essa doação dessa produção pelo Comitê Financeiro, e R$280 confecção de 2.000 santinhos também pelo Comitê Financeiro. Ela juntou tanto o recibo quanto uma declaração do comitê que efetivamente realizou esse gasto em favor dela. O que ela não trouxe nos autos foram as notas fiscais disso aí. E eu estou entendendo que, embora não trazendo as notas fiscais, porém não se tem por inidôneo a comprovação efetiva do recebimento da doação feita pelo comitê, razão pela qual eu estou em dissonância com o parecer, aprovando com ressalvas as contas. Além do que, o valor, né, pelo princípio da razoabilidade, também invoco nesse caso. Em suma, senhor presidente, eu estou dando provimento para aprovar com ressalvas as contas da recorrente. É como eu estou votando. Senhor Jones Gataz Dias, com voto. Principalmente em razão do ínfimo valor, senhor presidente, eu estou de acordo com o relator. O Samuel Franco da Lia Júnior. Já que as falhas, segundo o relator, não comprometem, e pelo valor ínfimo das doações, eu também acompanho o relator. O Samir Hamoud. O Pedro Francisco da Silva. Acompanhe o senhor relator. A conclusão do julgamento é a seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade de votos, aprovou com ressalva as contas, dando provimento ao recurso no termo do voto do relator, em dissonância com o parecer. Por último, anunciamos o julgamento do 4.06 da pauta, processo 468674-2010, prestação de contas de Comitê Financeiro Único, PR, eleições 2010, requerente Zeno José Andrade Gonçalves, presidente. Parecer é pela aprovação das contas e a relatoria é do excelentíssimo senhor doutor Sebastião de Arruda Almeida, que tem a palavra. Senhor presidente, também já disponibilizei relatório e voto. Em suma, a irregularidade que a CCIA apontou é que teria o comitê financeiro aberto a conta bancária somente em 19/7/2010, porém, há nos autos declaração do banco de que a documentação foi apresentada na instituição bancária em 15/7/2010. E, durante esse tempo, de 15 até 19/7, não se tem notícia de arrecadação em dinheiro, de recursos em espécie, pelo comitê. O que se tem é que em 15/7/2010, ele recebeu uma cessão gratuita de parte de um imóvel, que necessariamente
não passaria, óbvio, por nenhuma conta bancária. Então, senhor presidente, com essas considerações, não verifico nenhuma irregularidade, razão pela qual, em harmonia com o parecer ministerial, eu dou por aprovadas as contas do Comitê Financeiro desse partido. É como eu estou votando, senhor presidente. Vota o doutor Jones Gatans. Também não vejo má fé, senhor presidente. Eu acompanho o relator. Doutor Samuel Franco Dalia. Com o relator. Doutor Samir Hamud. Com o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco. Com o relator. Não cabe uma coisa. Eu fiquei até abismado. Conclusão do julgamento é o seguinte. Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade de votos, aprovou as contas nos termos da requerente nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer. Declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e convidando-os para a próxima terça-feira. Muito obrigado, boa noite.